Olá pessoal, então depois da gente ter passado pelos dois modelos de capitalização, simples e composta, tendo analisado os descontos e os juros, nós vamos tentar colocar todo esse nosso conhecimento nesses novos conteúdos que virão daqui para frente. O primeiro deles é o que a gente chama de equivalência de capitais e a gente vai fazer essa observação sob a ótica da capitalização composta, tá certo? Então, a definição de equivalência de capitais diz que dois ou mais capitais são equivalentes a uma taxa de juros se seus valores em uma determinada data forem iguais. Então, o conceito básico de equivalência de capitais diz que você só pode comparar capitais se esses capitais estiverem na mesma data. Eu não consigo fazer nenhuma afirmação a respeito de dois capitais que estejam em datas diferentes. Isso quer dizer que se eu tenho R$ 1.000 hoje e projeto ter um valor qualquer aí, R$ 2.000 daqui 2 anos, por exemplo, eu não posso dizer, se não fizer uma comparação na mesma data, quem é maior, os R$ 1.000 hoje ou os R$ 2.000 no futuro. Eu sou obrigado a fazer com que os dois, em determinado momento, se encontrem na mesma data. E a gente já viu que isso é possível, né? Eu posso, sem problema nenhum, pegar um valor que esteja numa data presente, numa data de hoje, por exemplo, e verificar que valor ele terá numa data futura. A gente fez isso quando a gente calculou os juros, né, ou o montante num período de capitalização, eu consigo fazer. Ou mesmo eu pegar um valor que está numa data futura e trazer para uma data mais recente, como a data de hoje, por exemplo, aplicando então um desconto a esse valor, tá certo? Lembrando que neste momento, conforme a gente já discutiu em outra ocasião, o desconto que nós vamos usar agora é o desconto racional, porque esse desconto, vamos lembrar, permite que a gente faça a descapitalização e retorne a fazer a capitalização de um mesmo valor sem perder valores monetários. Então a brincadeira que a gente vai fazer, para poder comparar valores que estejam em datas diferentes, vai ser esse aqui. Pegar valores numa data de hoje, por exemplo, numa data presente, e fazer com que esses valores vão ou possam ser comparados no futuro através da multiplicação de um fator de capitalização, o 1 mais I na N, que a gente já fez por tantas vezes, ou o contrário, pegar o valor numa data futura e fazer com que ele venha para uma data mais recente, uma data presente, fazendo com que a gente divida este valor por 1 mais I na N. Lembrando que essa divisão que aqui aparece é aquela divisão que estava lá nos nossos descontos racionais. Só para esclarecer um pouco mais antes da gente demonstrar como isso funciona, uma coisa muito comum que a gente faz quando a gente compra coisas parceladas, digamos assim, é fazer a soma de todas as parcelas. Como isso? Por exemplo, eu financiei um carro em 60 prestações de R$ 1.000. Primeira coisa que a gente faz é 60 vezes 1.000, ou seja, somar todas as prestações e dizer, eu estou pagando 60 mil por esse carro. Ou vou mais longe, se eu financio uma casa com 360 prestações de R$ 1.000, eu digo, eu estou pagando por essa casa 360 mil. A gente tem que tomar cuidado com esses dizeres, porque eu gosto de fazer a seguinte comparação e hoje faz bastante sentido. Você vai pagar ao longo de 30 anos, de 360 prestações, o valor de R$ 1.000. Por mais que ele seja corrigido levemente e tal, vamos supor que você pague por todo esse tempo a prestação de R$ 1.000. A pergunta é, os R$ 1.000 que você paga hoje de prestação ou os R$ 1.000 que você vai pagar daqui a 30 anos de prestação valem a mesma coisa? A título de comparação, eu sugiro sempre assim,
Imagine que hoje um salário mínimo vale em torno de R$ 1.000, que seria o valor da sua parcela, né? 1.040 e poucos, tal, não vamos fazer essa discussão tão minuciosa, mas você acredita que daqui a 30 anos você vai pagar o mesmo salário mínimo por essa prestação de R$ 1.000? A resposta é, claro que não. Você vai pagar um valor percentual comparativo a um salário mínimo muito menor, tá? Da desvalorização do capital, tá certo? Então, tomar muito cuidado quando a gente faz essas comparações. Eu não devo jamais somar capitais que estejam em datas diferentes. Eu só devo fazê-lo se esses capitais estiverem na mesma data, tá? Então, vamos ver como é que funciona a equivalência de capitais propriamente dita. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Então, a primeira é a seguinte: um determinado produto pode ser adquirido em duas parcelas de R$ 1.000. Uma entrada, ou seja, na data de hoje, e outra para 30 dias, um mês comercial, como a gente já tanto disse. Há uma taxa de juros de 1% ao mês. A pergunta é: qual o valor à vista do produto? Tá? E agora aqui a gente vai começar a observar, né, que eu tenho os valores dispostos em datas. Por exemplo, eu tenho R$ 1.000 na data de hoje, que é uma das parcelas, R$ 1.000 na data de 30 dias, na data de um mês, que é a segunda parcela. Eu também tenho um valor à vista, que eu não sei qual é ainda, mas eu sei que esse valor se encontra na data de hoje. E é muito importante, então, que a gente consiga observar a distribuição desses valores, né, numa linha do tempo, digamos assim. Então, olha aqui, eu fiz um desenho aqui, né, a data de hoje, que eu vou sempre chamar de data zero, né, a partir de hoje eu conto data zero, daqui a um mês eu tenho a data 1, e eu tenho esses dois valores, né, de R$ 1.000 dispostos nessas duas datas, e eu quero saber quanto vale o meu valor à vista, que eu chamei de A, podia ter chamado de X, Y, M, N, o que você escolher, agora isso não importa, tá? E eu estou dizendo aqui, ó, que eu vou fazer a comparação de valores na data zero. Na data de hoje, o que eu vou chamar de data focal. A data que eu escolher para comparar os valores, para de fato verificar a equivalência de capitais, eu vou chamar de data focal. Então, olha só, o que eu fiz aqui, né, sem fazer muita conta ainda. Eu estou dizendo que a primeira parcela, na data de hoje, ela vale R$ 1.000. Né? Não há o que fazer. Ela já se encontra, ela já será paga na data de hoje e ela vale de fato R$ 1.000. Eu já estou comparando na data de hoje. Agora, a segunda parcela vai ser paga R$ 1.000 daqui 30 dias. E o que eu vou fazer então? Eu vou verificar quanto eu pagaria por essa parcela se eu a pagasse na data de hoje. Ou seja, eu estou fazendo uma verificação de qual é o valor equivalente a R$ 1.000 daqui 30 dias na data de hoje. Se eu estou antecipando o pagamento, eu estou fazendo um desconto e, conforme a gente já viu, eu preciso dividir esse valor por 1 mais I na N, né? Onde N é o número de períodos que eu estou descapitalizando o meu valor. É um período só, para ficar fácil. Então eu estou dizendo que se eu antecipasse o pagamento da minha segunda parcela na data de hoje, eu pagaria por ela R$ 990 com 10 centavos. Aí já existe um arredondamento ali nos centavos, tá ok? Isso quer dizer que o meu valor equivalente a duas parcelas de R$ 1.000, se fossem pagas à vista, ou seja, na data de hoje, é a soma de R$ 1.000 com R$ 990 com 10 centavos. Eu pagaria então por este bem o valor de R$ 1.990 com 10 centavos. Então eu posso dizer que R$ 1.990 é equivalente à soma de duas parcelas de R$ 1.000, né? Aquela brincadeira, 1.000 mais 1.000 vale 1.990 com 10, porque essa comparação foi feita numa mesma data, aqui na data zero, tá? No próximo exemplo, nós vamos aprofundar, ou vamos tentar, né, deixar esse assunto mais
completo. Então aqui, vamos fazer o contrário do que a gente fez no exemplo anterior. Qual o valor da prestação de um bem que à vista custa 3.000 e será pago em 3 parcelas mensais e iguais, 30, 60 e 90, aquele famoso parcelamento no crediário, com a taxa de 2% ao mês. Tá certo? Então, olha só, agora eu tenho capitais, 4 capitais, né? Um capital à vista, 3.000, que se encontra na data de hoje, e mais 3 capitais que eu preciso posicioná-los na data 30, na data 60 e na data 90, tá? E aí eu preciso verificar como é que eu vou comparar esses capitais. Então, olha só, tem um esqueminha aqui. Vamos fazer primeiro só o desenho, né? Eu estou dizendo o seguinte, antes de fazer conta, que eu tenho lá, ó, R$3.000 que eu poderia pagar na data zero, mais um primeiro pagamento que eu vou fazer daqui 30 dias, mais outro pagamento que eu vou fazer daqui a 60 dias e mais um terceiro pagamento que eu vou fazer aqui a 90 dias. É importante, essas 3 letras aqui precisam ser iguais, certo? Porque as prestações também vão ser iguais. E eu estou dizendo o seguinte, eu escolhi esta data de número 3 para fazer a comparação. Eu podia ter escolhido qualquer data, certo? Se nós pegarmos todos vocês que estão assistindo esse vídeo, né, e cada um escolher uma data focal para fazer a comparação dos capitais, sem problema nenhum, todos nós chegaremos à mesma resposta. Inclusive, a data não precisa sequer ser uma dessas que está aqui no problema, ou seja, data 0, 1, 2 ou 3, né? Hoje, 30 dias, 60 dias ou 90 dias. Eu posso comparar em 120 dias, eu posso comparar em 200 dias, 210, daqui a 3 anos, isso não importa. A comparação sempre é válida, desde que todos os capitais sigam para a mesma data. Então, olha só, eu fiz um esqueminha ali. Se essa é a minha data focal, eu preciso, a título de comparação, pegar este meu R$3.000 e fazer ele ir até a data 3. Preciso pegar um capital que eu não sei quem é e preciso fazer que ele vá até a data 3. Um outro capital que está na data 2 e também que eu faça ele para a data 3. Esse primeiro cara viaja 3 períodos. Este aqui eu não escrevi. Ah, não, está aqui embaixo. Ele viaja 2 períodos e este cara viaja 1 período. Vamos lembrar que este camarada aqui, esta parcela, não viaja nenhum período, tá certo? Ela já está na data que eu estou fazendo comparações, então ela não precisa nem ser capitalizada e muito menos descapitalizada. E aí nós vamos escrever uma coisa que nós chamamos de equação de equivalência. E eu gosto sempre de dizer assim, como é que eu escrevo uma equação de equivalência? Eu preciso comparar 2 grupos de capitais. E eu brinco às vezes em sala de aula, eu preciso comparar as formas de pagamento que estão me sendo apresentadas, né? Às vezes eu brinco que a dívida antiga tem que ser igual à dívida nova. Eu preciso comparar essas 2 formas que eu tenho. Opa, qual é uma forma de pagamento que eu tenho? À vista, 3.000. E a outra forma de pagamento? 3 parcelas somadas. E é isso que eu vou fazer. Eu vou escrever aqui, ó, que o meu pagamento à vista tem que ser igual à soma de 3 parcelas. Ok, só que isso só vai acontecer se todos esses 4 valores estiverem na mesma data. E por isso que tem aqui o 3.000 capitalizado 3 datas, a primeira parcela capitalizada 2 datas, a segunda parcela capitalizada 1 data, e esta parcela não precisa sofrer nada, mas elas estão somadas numa mesma data, certo? Assim como os 3.000. E aí eu escrevi a minha equação de equivalência. Agora é só resolver. Já fiz a multiplicação de 3.000 por esse fator de capitalização, 3.183, e coloquei todos os centavos, né? E aqui, 1,02 ao quadrado, 10404, 1,02 na 1, 102, e eu não posso esquecer que este P sempre está acompanhado do 1. Por isso eu fiz a questão de destacá-lo aqui. Se eu tenho 1,04P mais 1,02P mais 1P, e eu somo esses caras, importante levar todas as casas decimais, né? Eu tenho aqui que P vezes 3,0604
é igual a 3.183,624. Fazendo esta divisão, né, eu chego que cada parcela da minha compra, que à vista custava R$3.000, vai ser igual a 1.046, desculpa, com 26 centavos. O que eu vou fazer aqui adiante, né, é só mostrar que isso de fato acontece. Tá? Deixa eu só mudar de página aqui e depois a gente volta nessa aqui. Então, olha só, eu tenho as 3 parcelas, né? E a conta que eu fiz aqui foi a seguinte: se eu pegar a primeira parcela e antecipar seu pagamento, se ela vale 1.046 e eu antecipo um mês de pagamento, eu pagaria por ela 1.019,86. Então, a antecipação de um período nessa parcela me dá isso aqui. Se eu antecipar a segunda parcela, ou seja, pagar na data da compra, né, eu vou pegar os 1.040,26, que é o valor da parcela, e vou descapitalizar 2 meses. Pagaria pela parcela 999,86. E por último, a terceira parcela, se eu antecipasse o pagamento dessa parcela por 3 períodos, eu pagaria por ela na data de hoje, na data da compra, digamos assim, né? Se eu fizesse o carnê do financiamento lá e me arrependesse e pagasse todos eles na mesma data, cada parcela teria esse valor, e a soma desses valores, por mais que vocês me digam aí que está faltando 2 centavos, e eu sei disso, é por conta dessas arredondamentos que a gente fez aqui, né? Mas a soma das 3 parcelas, quando antecipadas para uma mesma data, somam R$3.000, certo? Então, estes 3 capitais aqui, quando comparados na data da compra, valem R$3.000, tá? A folha que eu tinha retirado aqui era para dizer para vocês que eu posso, né, como eu já tinha citado anteriormente, fazer essa conta em qualquer data focal, tá? E aqui eu fiz um pequeno esboço dessa comparação sendo feita na data zero. Aqui a data focal, e eu peguei todos os meus capitais e trouxe todos eles para a data zero, né? Dividindo o primeiro por 1 mais i, o segundo por 1 mais i ao quadrado, o terceiro por 1 mais i ao cubo. A equação de equivalência não muda o seu formato básico, ou seja, a compra à vista tem que ser igual à soma de todas as parcelas, tá certo? O que muda? Muda para qual data eu estou fazendo a comparação. Então vejam, o 3.000 não precisou sofrer nenhuma alteração, porque ele está na data que eu estou comparando, e as parcelas, né, essas sim estão sendo descapitalizadas. Eu não fiz a conta aqui, né, e aí vai da habilidade que cada um tem para trabalhar com frações, quer trabalhar com mínimo múltiplo comum, se quer achar aqueles valores ali, dividir o 1 por esses valores e depois somar, isso não importa. Mas, se vocês fizerem essa conta, né, vocês vão chegar nos mesmos 1.040,26. Tentem, escolham uma outra data, inclusive, se quiserem, data 1, data 2, né, para ver que eu posso capitalizar e descapitalizar dentro de uma mesma equação de equivalência sem problema nenhum. Agora, já é importante, eu já vou dizer neste momento, sempre que vocês me virem, que vocês me pedirem para que eu resolva um problema de equivalência de capitais, eu sempre vou escolher a data do problema que estiver mais no futuro. Eu sempre vou fazer isso, né? Não vou escolher nem a primeira, nem a segunda. A data mais distante que eu tiver no problema vai ser a data que eu vou escolher. E por que eu faço isso? Porque sempre que eu escolho uma data mais à frente, eu só trabalho com capitalização, eu só trabalho com multiplicação. Então eu não escrevo frações na minha equação, o que me ajuda bastante, vocês sabem disso, tá? Então vocês vão me ver sempre levando os meus capitais adiante e jamais recuando meus capitais, tá? Vamos para o último exemplo da tarde, noite, dia, ninguém sabe em que período nós estamos, mas vamos lá. Aqui, um comerciante anuncia o carro por R$10.000 à vista. Um comprador oferece 2.000 de entrada, mais 3.000 para 30 dias
e o restante para 6 meses. Né? É aquele negócio, quero comprar, mas não tenho dinheiro. Então vamos esticar o meu pagamento. Considerando a taxa de juros de 1,5% ao mês, qual o valor da parcela restante? Né? A gente já viu aqui por toda a nossa conversa que não adianta eu dizer, era 10, já paguei 2 mais 3, já paguei 5, se eu pagar mais 5 está resolvido. Não é isso, por quê? Porque 2, 3 e o outro valor que eu tenho que pagar estão em datas distintas e eu não posso somá-los, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma equação de equivalência, né? Vou fazer um esqueminha com as minhas datas e vou comparar os meus capitais. De que jeito? Assim, tá lá, né? Todo o esqueminha de datas aqui, data 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Contando em meses, os dias estão ali. E as duas propostas que me foram feitas, 10 mil à vista, ou a segunda proposta de pagamento, 2 mil mais 3 mil, mais uma parcela, mais um valor que eu preciso descobrir, tá? E o que eu sei? Eu sei que a minha oferta de compra, a oferta do comprador, no final das contas tem que ser igual à oferta do vendedor. Por isso que eu escrevi aqui, 10 mil, que é a oferta do vendedor, tem que ser igual à soma das 3 parcelas do comprador. Isso podia ser feito, né? O meu problema o vendedor podia oferecer em 2 parcelas e o comprador em 3. Então, de um lado da minha igualdade, a soma das 2 parcelas do vendedor, do outro lado, as parcelas do comprador, sendo somadas e sendo levadas para uma mesma data. Isso é sempre importante. Então, o esqueminha de flechas está ali, ó, né? Os 10 mil caminhando 6 períodos à frente, já que eu escolhi, como eu já disse anteriormente, a última data do problema como data focal. A primeira entrada do comprador também sendo levada 6 meses à frente. A segunda parcela do comprador também sendo levada 5 meses à frente. E a última parcela, que já se encontra na data que eu escolhi como data focal, eu não preciso fazer nada com ela. E a minha equação de equivalência fica assim. 10 mil vezes 1,015 na sexta, 2 mil, 1,015, aqui tem, na sexta tá certo, 3 mil, 1,015 na quinta, mais a última prestação, né? E resolvendo todos essas potências aqui, nós vamos chegar que a última prestação tem que ser igual a 5.515. Eu vou fazer uma comparação rapidinha aqui de uma outra forma que a gente pode enxergar esse problema, e isso, claro, essa interpretação vem com o tempo que a gente vai mexendo com esses valores, né? Mas imaginem o seguinte, um carro custa 10 mil hoje, mas eu quero pagá-lo daqui a 6 meses a uma taxa de juros de 1,5% ao mês. Quanto ele custa daqui a 6 meses? Isso é fácil de fazer. 10 mil, se eu não quiser pagar hoje, daqui a 6 meses eu pago 10.934,43, certo? Esse é o preço do carro em valores atualizados, digamos assim, né, para daqui 6 meses. Aí imagine o seguinte, eu tenho disponível já 2 mil que eu vou pôr na poupança. Esses 2 mil na poupança, quanto vão me render daqui a 6 meses? Está dito aqui. 2 mil colocado hoje numa aplicação, daqui a 6 meses vai me dar 2.186,88. Beleza. Daqui mais um mês, a partir de hoje, eu tenho 3 mil e eu não tenho com o que gastar, eu também vou colocar numa aplicação monetária. Né? Quanto isso me rende, não daqui a 6 meses, mas daqui a 5 meses, porque já se passou um mês, né? E 3 mil aplicado em 5 meses vai me render 3.231,85. Opa, se eu chegar lá no 6º mês, pegar o valor atualizado do carro e subtrair dos valores que eu tenho numa aplicação, o que me resta é o que eu preciso ter para pagar o restante do automóvel, que são 5.515,70. Certo, pessoal? Espero que vocês continuem se dedicando. Lembrando sempre que é importante que vocês assistam o vídeo, façam as anotações,
façam a leitura do material também, que uma coisa complementa a outra, né? E aí sim que vocês tentem fazer os exercícios tirando as suas dúvidas. Muito obrigado, um abraço e a gente se vê.